nesta querida igreja na cidade de Natal, Rio Grande do Norte. Quero nessa noite falar sobre duas palavras completamente opostas uma à outra no seu significado. A palavra Icabô e a palavra Ebenezer. A palavra Icabô quer dizer, foi-se a glória de Israel. É símbolo de catástrofe, de sofrimento, de tristeza, de amarguras, de derrota, de doença, de morte, de tudo aquilo que você pode imaginar de ruim e mal que pode acontecer na vida de uma família, da igreja ou de uma pessoa. A outra palavra é a palavra Ebenezer, que quer dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. É símbolo de alegrias, de vitórias, de tudo aquilo de bom, de prosperidade material e espiritual que possa acontecer na vida de uma pessoa, de uma família ou de uma igreja. O objetivo da mensagem dessa noite é você aprender como se faz um Icabô, ou como acontecem os Icabôs em nossa vida, para que não haja nunca mais um Icabô na sua vida, na sua família ou na igreja. E também você ficar sabendo como se faz um Ebenezer e quais os resultados de um Ebenezer, para que haja sempre, diariamente, mensalmente, semanalmente, todos os anos, todos os dias, Ebenezer na sua vida. Amém, irmãos? O primeiro texto está em 1 Samuel, capítulo 3, o verso 12 e 13. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa, começarei e o cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram abomináveis e ele não os repreendeu. Queridos, vamos examinar hoje a vida de uma família, a família de Eli. Uma família que tinha graves conflitos, problemas de educação moral e cristã. Uma família que perdeu a bênção de Deus porque os pais não tiveram a sabedoria, a orientação divina para criar os seus filhos nos caminhos de Deus. Eu já disse que é muito triste quando vejo pais na igreja e os filhos totalmente fora da igreja. É claro que às vezes esses pais não têm culpa, porque são pais fiéis, tementes a Deus, e os filhos, usando do livre-arbítrio, se afastam de Deus e da igreja, dos caminhos de Deus. Os pais não têm culpa, mas na maior parte das vezes os pais são culpados pela perdição dos filhos, queridos irmãos. São pais que não têm amor, não têm oração, não têm culto em família, não têm diálogo com os filhos. São pais que gritam com os filhos, os agridem verbalmente, os ofendem. Imagina um pai ter coragem de dizer para o filho, você não presta, você não vale nada, você é um vagabundo. Eu vou te expulsar de casa porque aqui quem manda sou eu. Quantos pais tratam os filhos a fogo e ferro, sem nenhum grau de amor. Se Deus os tratasse assim, como eles tratam os seus filhos, com certeza já estariam nas profundezas do inferno. Eles não se lembram que são tratados com amor, pela misericórdia do grandioso Deus. Colocar filho no mundo é fácil. Agora, para criá-los no temor do Senhor, nos caminhos de Deus, tem que ter amor. Tem que calejar os joelhos no chão. Tem que clamar diante de Deus pela sabedoria, pelo poder do Espírito Santo, irmãos. Tenho visto quantos filhos e filhas, esposas dizendo, pastor, o meu pai quando está na igreja cantando, orando, pregando, ele parece um santinho, mas aqui em casa ele é terrível, pastor, ele não tem amor, não tem sentimento, não tem alma, não tem coração.
Ele grita com a gente, agride, afronta, machuca, ele fere. Pastor, leva um colchão lá na igreja e põe meu pai para dormir lá, para morar lá. Para ver se ele melhora um pouco a vida espiritual, pastor. Deus irá pedir conta no dia do juízo de pais que não souberam educar os seus filhos no caminho de Deus com amor, com o sentimento de respeito a Deus, como Deus deseja que os pais os façam. E a família de Eli era uma família de líderes da igreja. E esses pais falharam na educação dos filhos. E esses filhos se tornaram, diz aqui, abomináveis diante de Deus. Queridos, quando uma família não tem a orientação divina para criar os filhos, podem estar a caminho de um Icabô. Olha o que diz o capítulo 2, o verso 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Eles não se importavam com o Senhor. Essa expressão, filhos de Belial, quer dizer filhos do diabo, filhos de Satanás. Eram rapazes que estavam na igreja, mas tinham o coração dividido. Um pé na igreja e outro no mundo lá fora. Quantos filhos de Belial no mundo de hoje, queridos? Diz aqui que eles não se importavam com as coisas de Deus. Não se importavam com Deus, não tinham temor de Deus. Você tem se importado com Deus, querido jovem, querido irmão, querida irmã? Quantos queridos filhos de Deus não têm tempo para orar, para frequentar a igreja, para ler a Bíblia, para a comunhão com Deus, para examinar a sua alma diante de Deus e se preparar para a eternidade? Não estão nem aí com cultos na igreja, com frequência à igreja, com o estudo da lição, com o estudo da Bíblia. Não tem tempo, não se importa com Deus. Cuidado, querido, você pode estar a caminho de um Icabô. Capítulo 2, o verso 13 a 17. Diz que eles tomavam para si aquilo que era de Deus. Muito cuidado, querido amigo, querido irmão, se você está tomando para si aquilo que é de Deus. Toda glória, toda honra pertence para Deus. Se tem alguém aqui nessa noite que está roubando a glória de Deus para si, é uma vanglória. Se tem alguém cultivando o orgulho, a vaidade, a presunção, cuidado. Toda glória sejam dadas a Deus e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. Amém, irmãos? Se você está tomando o tempo sagrado que pertence a Deus, você pode estar a caminho de um Icabô. Se você está roubando de Deus os santos dízimos e as sagradas ofertas que pertencem a Ele, cuidado. Cuidado, meu irmão. Você pode estar a caminho de um Icabô, de uma desgraça na sua vida, na sua família. Malaquias capítulo 3, verso 8 a 10. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós a nação toda. E o verso 10, Deus promete: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento, recursos na minha casa para a pregação do Evangelho, e fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não vos abrirei janelas do céu, e não vou derramar sobre vós bênçãos sem medida. Repreenderei o devorador, todos vos chamarão felizes, bem-aventurados. Quantos queridos filhos de Deus que estão com problemas na vida material, financeira, porque na hora de trazer ofertas de amor, de gratidão a Deus, ficam trazendo esmolas para Deus, procurando a notinha mais pequenininha, a notinha mais sem graça. Alguns procuram moedas
para dar de esmolas para Deus na hora da oferta. Queridos, quanto mais doamos para Deus em dízimos e ofertas, mais as comportas dos céus se abrem para derramar bênçãos materiais e espirituais na nossa vida. Porque uma mão fechada para doar também está fechada para receber. Se alguém está roubando de Deus nos dízimos e ofertas sagradas, roubando aquilo que pertence a Deus, cuidado, irmão. Cuidado, querida irmã. Você está a caminho de um Icabô. Você não pode ser feliz. Amanhã ou depois, a maldição de Deus vai pesar na sua vida, na sua saúde. Talvez uma doença grave, talvez um acidente, talvez um prejuízo financeiro. A maldição sem causa não virá, querido. A bênção de Deus é para aqueles que buscam a Deus e são fiéis a Ele. Outro problema na vida dessa família, capítulo 2, o verso 22 de 1 Samuel. Diz aqui que eles viviam em adultério. Eles se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Tão baixo o nível moral desses membros, até líderes de igreja, que eles chegavam a praticar a transgressão da lei de Deus, o adultério, ali mesmo dentro da igreja, no templo sagrado. Quantos crentes que vêm para a igreja e no mundo lá fora tem uma dupla personalidade, vive no pecado, na transgressão, chega para a igreja com a maior cara de pau, achando que ainda pode receber a bênção de Deus. Cuidado, irmão. Cuidado, irmã, não brinca com o pecado. Se tem alguém aqui vivendo numa transgressão aberta ou escondida, mas que Deus está vendo, cuidado, meu amigo, você pode estar a caminho de um Icabô. O capítulo 2, o verso 24, diz que eles davam mau testemunho. Não esqueça, querido irmão, querida irmã, que você é exemplo para alguém, para os seus filhos, para a sua família, para os seus vizinhos, colegas de trabalho, colegas de aula. Você tem vivido como um verdadeiro crente, um verdadeiro filho de Deus, que se prepara para a eternidade. Capítulo 2, o verso 25, diz que eles não ouviram a voz de seu pai, por isso eles seriam mortos. Quantos filhos e filhas são rebeldes, desobedientes, bate boca com os pais, discute com os pais, e dizem, eu faço o que eu quiser e você não tem nada a ver com isso. Filho, filha, cuidado. Você está a caminho de um Icabô. Como é que você vai ter a bênção de Deus na escolha da faculdade, do curso universitário, da profissão, do casamento, da escolha da pessoa certa para o seu matrimônio? Você perde a bênção de Deus, filho, se você é rebelde, filha, de bater boca, desobedecer, desobediente aos pais. Querem saber as consequências desse Icabô? Capítulo 2, o verso 30. Ficariam envilecidos, quer dizer desmerecidos, tornados vis. Verso 31, ficariam destituídos de autoridade. Verso 33, teriam tristeza de alma, morte prematura, sonhos não realizados. Verso 36, ficariam mendigando, vendo outros na prosperidade, eles estariam mendigando. Capítulo 4, e o verso 2, melhor momento para o inimigo atacar uma pessoa, ou uma igreja, ou uma família, é quando está longe de Deus. Os filisteus vieram e mataram 4.000 membros da igreja, diz o capítulo 4, verso 2.
Eles começaram a chorar, perguntaram por que a derrota. Ao invés de voltarem para Deus, em vez da igreja buscar a misericórdia de Deus, o arrependimento, a confissão dos pecados, mandaram buscar a Arca da Aliança. Era um objeto de madeira, era o símbolo do Shekinah, símbolo da presença de Deus. Às vezes é mais fácil buscar um símbolo do que buscar o próprio Deus, irmãos, que precisa de jejum, de oração, de humilhação, de joelhos no chão. Buscaram a arca, acharam que estavam com a vitória, o inimigo voltou para o combate, e agora diz o capítulo 4, verso 10, mais de 30 mil pessoas foram mortas, mais de 30 mil membros da igreja mortos. Morte, desgraça, derrota, catástrofe, como resultado de um Icabô na vida de quem não procura pela misericórdia de Deus. Capítulo 4, verso 11, diz que morreram na batalha os 2 líderes pecaminosos, levianos, que viviam na iniquidade, Ofni e Finéias, morreram nos campos de batalha. A Arca da Aliança foi tomada pelos filisteus. E vejam o capítulo 4, verso 18. Eli, o sumo sacerdote, caiu da cadeira e quebrou-se-lhe o pescoço e também morreu. Capítulo 4, verso 19 a 21. Estando sua nora, mulher de Finéias, grávida, próximo ao parto, ouvindo as novas de que a arca de Deus fora tomada, que seu sogro e marido estavam mortos, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que assistiam, não temas, pois tivesse um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas chamou ao menino Icabô, dizendo, foi-se a glória de Israel. Queridos, a maior alegria que existe aqui na terra para uma mulher é quando nasce uma criança do seu ventre. A maior dor física que existe aqui na terra, dizem que é a dor de parto. Minha esposa brinca comigo que se os homens, porventura, algum dia tivessem a oportunidade de ficar grávidos e desse à luz um filho, seria só um, no máximo, porque o homem realmente é muito vil para a dor. Nesse sentido, a mulher é o sexo forte. O homem não teria condições de resistir a uma dor de parto. A dor é tão grande que ela só é superada pela alegria da mãe quando tem nos braços o filhinho recém-nascido. Só que essa mãe estava tão desesperada pelos acontecimentos do dia que o filho estava nascendo e ela queria morrer. E as amigas que assistiam tentaram reanimá-la. Mulher, coragem, ânimo. Você está ganhando um filho. É um menino, um lindo garoto. Mas ela não fez caso algum, porque ela queria morrer. Só que antes de morrer, ela pediu para colocar o nome do filho de Icabô, que quer dizer, foi-se a glória de Israel. Queridos amigos e irmãos, 3 coisas importantes sobre o Icabô. Primeiro, não é de um dia para o outro que acontece. É uma sequência de pecados, de erros. É uma sequência de passos que se afastam cada vez mais longe de Deus, que vai aparecer um Icabô na sua vida, meu amigo. Segundo lugar, Deus sempre avisa quando está para acontecer um Icabô na vida da pessoa. Deus avisa, seja através de um hino cantado, uma oração, um sermão, um culto na igreja ou no rádio, na televisão. Deus avisa. Terceiro lugar, um Icabô sempre é consequência de nossos atos, de nossas decisões erradas. Não é Deus quem manda um Icabô. Somos nós que o buscamos por uma vida errada, longe de Deus, querido.
Estaria alguém aqui nesta noite a caminho de um Icabô? Sai fora, meu irmão. Sai fora, irmã. Jovem, sai fora do Icabô, porque você não pode imaginar as consequências trágicas de uma vida de pecado, uma vida longe de Deus. Se eu fosse escolher um texto, eu escolheria o 2, o verso 12, como o verso áureo que vem a causar o Icabô. Diz o verso 12, eles não se importavam com o Senhor. Não estavam nem aí com Deus, com as coisas de Deus. Você, querido irmão, se importa com Deus? Você tem tempo para orar, para ler a Bíblia, para frequentar a igreja, para jejuar, para examinar a sua alma diante de Deus? Quantos vêm para a igreja atrasados? Outros vêm para a igreja para dormir, outros vêm para a igreja para conversar, outros vêm para a igreja ficar rindo, conversando, contando história. Não estou nem aí com o sermão, com a mensagem, com o pregador, com Deus, com as coisas de Deus. Não estou nem aí. Isto é leviandade espiritual, queridos. Qualquer indivíduo que tem essa ousadia, pode escrever, está a caminho de um Icabô. Estou orando para que Deus tenha misericórdia, que você se humilhe diante de Deus antes que seja tarde demais. Amém, irmão? Capítulo 7, verso 2 de 1 Samuel. Querem ver quanto tempo pode durar um Icabô? Sucedeu que desde aquele dia, a arca da aliança ficou em Quiriate-Jearim. E tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Queridos, quanto tempo durou esse Icabô? 20 anos. 20 anos pode durar um Icabô. Os resultados, as consequências do pecado na vida de uma pessoa. 20 anos, meus amigos. E às vezes pode durar o resto da vida. Uma menina, moça que brinca de sexo fora do casamento, pode se tornar uma mãezinha solteira e pelo resto da vida vai ter as consequências. Um rapaz ou um homem casado que brinca de sexo fora do casamento pode ter uma doença sexualmente transmissível, pode ter o vírus da AIDS que não tem cura. Simplesmente não tem cura. O que pode é sobreviver por algum tempo tomando um coquetel de medicamentos e finalmente vai receber o salário do pecado, que é a própria morte. E o diabo cobra, irmãos. Ele é o maior vendedor do universo. Não brinque com ele. Ele tem mais de 6.000 anos de experiência. Ele vende a mercadoria de graça para pagar quando quiser e como puder. Só que ele cobra um preço muito alto, a própria vida do indivíduo. E muitas vezes a vida eterna ou a morte e perdição eterna. Uma mulher casada ou um homem casado que brincam de sexo fora do casamento, pode ter eternamente a vergonha de um lar destruído, uma família destruída. A vergonha, a dor, o sofrimento vai se arrastar pelo resto da vida. 20 anos durou este Icabô na vida de Israel. Quanto tempo poderá durar o seu Icabô? Sai fora, meu irmão, em nome de Jesus. Busque a misericórdia de Deus, sem traumas, sem medo de consequências do pecado, sem Icabô na sua vida. Querem ver agora, queridos, como se faz um Ebenezer? Veja na sua Bíblia o capítulo 7, o verso 3 de 1 Samuel. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo:
se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os astarotes, e serviram só ao Senhor. E continua o verso 5, congregaram-se em Mispá, versos 5 e 6, derramaram água perante o Senhor, jejuaram aquele dia e confessaram, dizendo, pecamos contra o Senhor. Queridos, como é que se faz um Ebenezer? Em primeiro lugar, diz aqui, é voltar para Deus de todo o coração. Alguém aqui nessa noite teria coragem de voltar para Deus, entregar totalmente a sua vida a Ele, entregar o seu coração totalmente a Jesus, sem nenhuma reserva? Vou repetir a pergunta para aqueles que estão acordados e para aqueles que estão cochilando, dormindo também. Teria alguém aqui nessa noite que teria coragem de voltar-se para Deus totalmente, sem nenhuma reserva? Queridos, não adianta nada dividir o coração em 100 partes e dar 99 para Jesus e deixar só uma frestinha para o diabo, só um pecadinho para ele. Uma frestinha é uma porta aberta. Ele pode penetrar na sua vida como ele quiser. Tem que ser uma entrega total, incondicional para Deus, se você quer ser realmente feliz. Eles tiraram dentre si os deuses estranhos, os Baalins e os astarotes. Havia uma grande estátua, uma grande imagem de Baal, um dos deuses do paganismo. E havia também miniaturas de Baal, chamadas Baalins. Era um pecadinho, um ídolozinho. Não era um pecadão. Poderia se colocar na bolsa, no bolso, no porta-luvas do carro. Poderia se carregar no bolso. Era um pecadinho, um ídolozinho. Mas ao voltar para Deus, queridos, eles tiraram dentre si os Baalins, os astarotes, os pecados grandes e os pequenos também. Quantos queridos filhos de Deus que têm medo de pecado grande, mas não têm medo dos pecadinhos. Uma vez estava andando de carro com um irmão querido, de repente ali no porta-luvas do carro estava um CD. Eu peguei para olhar, estava escrito Porca Véia. É um conjunto do Sul. Eu falei, escuta meu querido irmão, você, um líder da igreja, acompanhado de Porca Véia? Ele disse, pastor, é as crianças que colocaram aí. Eu falei, irmão, teus filhos têm 2, 3 anos de idade, isso aqui não é coisa de criança. Porca Véia, isso aqui é coisa de porco velho, meu irmão. Toma jeito. Ele baixou a cabeça e confessou, falou, pastor, é verdade. Eu estava ouvindo essa música. Quero que você lembre uma coisa, querido. A música, toda música é um ato de adoração. Só que quando você está ouvindo hinos, Satanás não fica perto de você. Ele sai arrebentando portas, janela, ele some. E os anjos de Deus que estão passando lá na rua entram e cantam com você, unindo suas vozes a nossa em adoração a Deus. E esses anjos de Deus abençoam você e a sua família, amém, irmão? Agora, quando você está ouvindo música, os anjos de Deus se retiram e os anjos do mal que estão passando lá na rua entram. Abraça você, dança com você, saracoteia com você, amaldiçoa você. E tem muita gente que tem problemas na sua casa, no seu lar, na sua vida.
na sua saúde, nos negócios e não sabe por quê. No Rio Grande do Sul, fui pastor em Caxias do Sul. Sábado de manhã apareceu na igreja uma jovem chamada Giane. Ela era endemoniada. Ela tinha 33 demônios no seu corpo, irmãos. A luta levou 88 dias a igreja orando, fazendo culto, clamando diante de Deus para expulsar aqueles demônios. A maior parte dos demônios saíram, sabe quando? Quando a igreja estava cantando hinos. Irmãos, a igreja tremia, o diabo urrava. Ele dizia: eu não suporto esses hinos de vocês. Eu não quero que vocês cantem hinos. Eu quero que vocês cantem música. Porque sou eu quem crio as músicas. E quem ouve, canta e está adorando a mim. Está claro isso, meu irmão, minha irmã? Quando você está ouvindo música, cantando música, você está adorando ao diabo. Salmo capítulo 40, verso 1 a 3. Davi disse: o Senhor me tirou de um poço de perdição, no tremedal de lama. Colocou meus pés sobre uma rocha, firmou meus passos e colocou nos meus lábios um novo cântico. Como é que se chama o novo cântico? Um hino de louvor ao nosso Deus. Hino. Você sabia que todas as músicas que fazem sucesso no Brasil, elas são compostas no centro de umbanda, de macumba, de candomblé? Quando morreu a mãe menininha, uma das maiores macumbeiras do Nordeste, estava lá na Bahia, estavam lá todos os cantores de música popular do Brasil. A Rede Globo, que também é espírita, estava lá. E o repórter, entrevistando os cantores, perguntou-lhes o que estavam fazendo ali. Disseram: estamos rendendo homenagem à mãe menininha, porque aqui no seu terreiro é onde recebemos a inspiração dos espíritos dos músicos mortos para compor as músicas nossas que fazem sucesso. Só que mortos não aparecem, diz a Bíblia. Quem aparece, diz a Bíblia, são os espíritos do diabo. É Satanás que se transfigura até no anjo de luz. Outro dia eu estava perto de uma loja de discos, esperando uma condução, e um rapaz da igreja estava ali conversando comigo. Aí ele me chamou a atenção: pastor, preste atenção um pouquinho essa música, uma tal de Ivete Sangalo. A música se chamava, segundo eles, Poeira. Irmãos, impressionante. Esse pastor, escute, a música falando de um anjo que caiu do céu. Um querubim que foi expulso do céu e que está aqui do meu lado me tentando. Mas diz: eu amo esse querubim. Eu adoro esse querubim. Eu gosto desse anjo que está aqui me tentando. Esse anjo que foi expulso do céu. E quantos crentes por aí ouvindo e cantando poeira, poeira do inferno, que está manchando essas almas que poderiam estar cantando hinos e louvores a Deus. Escute uma coisa, meu irmão, minha irmã. Eu não sei o que você vai fazer com aqueles CDs de músicas mundanas que você tem na sua casa. Eu não sei o que é que você vai fazer. Só quero que você saiba de uma coisa: quando você está cantando hinos, você está adorando a Deus. Você está recebendo bênçãos de Deus, influência de anjos invisíveis de Deus. E os anjos do diabo não ficam perto de você. Amém, irmão? Agora, quando você está ouvindo músicas mundanas, não importa que tipo de música, os anjos de Deus se retiram da sua casa, do seu carro, de perto de você. E você tem más companhias na sua vida, que podem te levar para um icabô, para uma ruína. Não brinque com o diabo. Não brinque com o diabo, meu amigo. Você não é nada para enfrentar o diabo sozinho. Você é pó.
Não brinque com Satanás. Ele pode triturar o indivíduo moralmente, espiritualmente, financeiramente, fisicamente. Você só pode enfrentá-lo em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmão? Agora, se você quer enfrentar o diabo em nome de Jesus, se coloque nas mãos de Deus. Busque a música de Deus, a música do céu, não as músicas mundanas, o diabo. Posso contar mais um pedacinho dessa história, essa moça endemoniada? À tarde, a igreja estava ali reunida, fazendo culto. De repente, irmãos, o diabo olhou para uma mocinha da igreja, de 14 anos. Hoje eu posso falar porque hoje ela é esposa de um pastor. Mas o diabo olhou para ela e disse: você quer me expulsar daqui por quê? Você também é minha. Alguém já viu uma pessoa endemoniada? Já viram? Assusta. Agora, você não imagina, irmãos, o susto que dá o diabo olhar bem no rosto, na cara do indivíduo e falar: você é meu, você é minha. A pobre garota começou a chorar. Ela gritou: eu sou de Jesus. O diabo deu uma gargalhada e disse: você é de Jesus? Você assiste novela na televisão? Você tem uma revista de novela escondida debaixo do colchão e tem coragem de dizer que é de Jesus? E deu uma gargalhada assustadora. O pastor perguntou: filha, é verdade? Ela chorando disse: é verdade. O pastor disse: vai em casa buscar a revista. Ela foi, trouxe, chorando, orando, rasgou a revista na frente do diabo. O diabo ficou muito furioso e disse: eu vou tentar você novamente. Porque sou eu quem crio as novelas. E quem assiste novelas está adorando a mim. Meus queridos, eu fico arrepiado de imaginar o que as novelas se transformaram hoje em dia. Foi-se o tempo em que era só crime, sexo e violência. Agora é homossexualismo, lesbianismo, satanismo, adoração ao diabo, espiritismo, reencarnação. O grande objetivo da Rede Globo é transformar todos os lares do Brasil em centros de espiritismo, onde os mortos estarão reencarnando o diabo. Os mortos estarão aparecendo. Esses dias eu fiquei assustado, irmãos, de ver. Estava assim no jornal, de repente a propaganda da novela. Tal novela, O Profeta. Propaganda dizendo que o camarada estava adivinhando a vida lá de fulano e beltrano. Aí dizia assim: será que a fulana que morreu não sei quando está trazendo mensagem para ele? Veja hoje à noite, não perca. De repente, um outro dia eu estou assistindo o jornal, aí aparece, porque o diabo é muito astuto, irmão. Ele cria temas sociais. Segundo o Mensageiro, um dos periódicos mais importantes do Brasil, eles criam temas de conotação social para transmitir todas as ideias diabólicas e satânicas, o lixo moral que tem nas novelas. Uma garotinha aí que tem um síndrome de Down, para tratar desse assunto, tirar o preconceito social. Eu estava vendo o noticiário, de repente apareceu a propaganda no jornal, dizendo que a garotinha não conseguia pegar uma boneca lá de cima, e de repente a mãe saiu, a empregada saiu, e alguém colocou ali a boneca e ela começou a conversar com essa pessoa invisível. O diabo, irmãos! Satanás! E tem crente que fica com a televisão ligada na hora da novela, da adoração ao diabo. Sai fora, meu irmão, em nome de Jesus Cristo. O sangue de Jesus tem poder para libertar a você de um Icabô. Você quer Ebenezer, quer bênção de Deus em sua vida? Por favor, meu irmão, tira os
Astarotes e Baalins, os ídolos, os pecados acariciados. Tira fora antes que seja tarde demais. Quantos queridos jovens querem ir para o céu, mas não deixam as diversões mundanas? Acho que não tem problema nenhum frequentar cinemas, bailes, reuniões dançantes, forró. Lá no Rio Grande do Sul, queridos, entre Novo Hamburgo e São Leopoldo, tem um salão de baile chamado Bailão da Charlau. Uma família que estava frequentando a igreja, um sábado à noite, a moça disse: mãe, hoje eu vou no baile. A mãe falou: vai não, filha, lá não é coisa de Deus. Ela falou: pois eu vou, nem que seja para dançar com o diabo. E foi, irmãos. Meia-noite tanto, um cavalheiro muito elegante convidou-a para dançar. Ela notou que ele tinha as unhas crescidas, mas muito simpático. Ela estava com um vestido decotado atrás. No meio da música, ele passou aqui as unhas nas suas costas. Um corte enorme. Ela deu aquele grito e caiu ao chão. Ele saiu correndo para o banheiro. O baile parou, todo mundo socorrendo a menina, levaram para o hospital. Correram ao banheiro, irmãos, não havia ninguém. Mas com o sangue da garota estava escrito no vitrô do banheiro: eu voltarei. Aqui é o meu lugar. Assinado Satã. Irmãos, essa menina, ela foi para o hospital. Ela levou pontos nas costas. Foi para o rádio, a televisão, o jornal. Eu conversei com pessoas que estavam nessa reunião dançante, nesse baile. Não é invenção, é verdade. Meu querido amigo, querida amiga, querido jovem, você nunca deveria ir a um lugar onde você não queria estar se Jesus voltasse, ou se o seu coraçãozinho parar de bater. Em nome de Jesus, você quer um Ebenezer? Você quer milagres de Deus em sua vida? Tira fora os Baalins, os Astarotes, os deuses estranhos. Tira fora, irmão. Você quer ver quais são os resultados, as consequências de um Ebenezer? Capítulo 7, o verso 10. Trovejou o Senhor e os inimigos foram derrotados. Trovejou. Coisas sobrenaturais. Você gostaria de ter milagres de Deus na sua vida? Você gostaria de ver coisas sobrenaturais acontecendo? Agora, queridos, não era o povo batalhando sozinho. Eles haviam se consagrado a Deus, haviam voltado para Deus de todo o coração, haviam tirado os ídolos secretos, os pecados acariciados. Agora era o próprio Deus quem estava combatendo pelo seu povo. E o alvoroço, o barulho, os trovões foram tão grandes que aquele exército inimigo saiu de bandada, em fuga desesperadora. Iam deixando para trás armas de guerra, riquezas, alimento, roupas, e o povo de Deus só saiu para juntar os despojos. Quantas bênçãos, quantas alegrias, quanta riqueza, como resultado de uma vida totalmente consagrada a Deus. A Deus, irmão. Inclusive bênçãos na vida material de Deus para você. Coisas sobrenaturais. Se você for fiel a Deus, você não estiver roubando de Deus aquilo que é sagrado, você estiver tirando os Baalins e Astarotes da sua vida, irmão. Diz o verso 11, a derrota do inimigo foi completa. 12, Samuel levantou um monumento de vitória e chamou de Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Você gostaria de cada dia colocar a mão na mão da sua esposa, do seu esposo, ou de um filho, ou do pai, ou da mãe, sorrir, olhar para cima e dizer: Ebenezer, porque hoje o Senhor nos abençoou. Você gostaria que houvesse monumentos de vitória, de alegrias e realizações em sua vida? Procure
uma entrega sem reserva, sem ídolos acariciados, sem nenhum pecado secreto. Procure, experimente. Capítulo 7, verso 13, diz que nunca mais o inimigo voltou, nunca mais a derrota. Capítulo 7, verso 14, diz que os inimigos restituíram todas as cidades que haviam tomado de Israel. A palavra aqui, queridos, é restituição. Falem comigo, restituição. Tem alguém aqui precisando de uma restituição na sua saúde? Talvez alguma enfermidade por aí rondando o seu corpo, sua mente, seu espírito. Deus Todo-Poderoso quer restituir a sua saúde. Amém, irmão? Tem alguém aqui que perdeu o emprego, está precisando que Deus restitua o seu emprego, ou precisa de um aumento de salário no seu emprego? Deus vai restituí-lo na vida material, na vida financeira. Tem alguém aqui que perdeu bênçãos no seu lar, no seu casamento? Talvez perdeu um filho para as drogas, para o mundo, o pecado, está longe da igreja, longe de Deus. Deus Todo-Poderoso quer restaurar, restituir a sua família, a sua felicidade conjugal. Tem alguém aqui que perdeu bênçãos na vida material, financeira, emprestou dinheiro para alguém, não lhe foi pago, ficou de avalista, teve que pagar a conta, direitos trabalhistas que ainda não recebeu. Tem alguma coisa na vida material, financeira, que você está precisando de uma restituição de Deus? A bênção está prometida. Se você buscar a Deus de todo o coração, Ele promete que jamais vai abandoná-lo. Jamais vai deixar você sofrendo, sozinho, chorando. Deus criou você, querido amigo, querido irmão, com um propósito maravilhoso, para que você realmente seja feliz, tanto na saúde quanto na vida material, na vida espiritual. Deus criou você para ter alegria, prosperidade. Só depende de você, a escolha. E acabou? Foi-se a glória de Israel? Ou você quer um Ebenezer? Até aqui nos ajudou o Senhor. Howard Cradley estava fazendo os exames de saúde. Quando o médico olhou os exames e disse: Cradley, eu tenho uma notícia muito ruim para você. Seu fígado acabou. Além da cirrose, tem um câncer, um tumor. Máximo 6 meses de vida. E você vai morrer. 28 anos de idade, irmãos. Muito triste, lembrou-se do passado desperdiçado, o caráter arruinado. Era um bebedor viciado, jogador viciado. E ele pensou: meu Deus, se eu pudesse recomeçar a minha vida. Mas ele só tinha 6 meses, ia morrer. Lembrou-se da sua querida mãe que morava lá no sítio. Será que sua mãe o receberia de volta? No íntimo ele sabia que sim. Até imaginava sua mãe de joelhos orando por ele. Voltou embora para casa. Quando bateu a porta, a mãe veio abrir, deu um abraço no filho. Antes de entrar, ele disse: mãe, eu tenho uma notícia muito triste. Eu pequei demais e não há mais esperança para mim. A mãe abraçou carinhosamente o filho e disse: meu filho, eu estou orando há 18 anos para ouvir você dizer que está cansado de pecar. Então ela pegou a Bíblia e leu aquele texto que diz: ainda que vossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão brancos como a lã. Ele olhou assustado e disse: mamãe, tem isso na Bíblia?
Ela disse: tenho, meu filho. Ele pediu: leia de novo. Ela leu outra vez, e leu mais outra, e leu várias vezes. E então se ajoelharam para orar. Oraram a noite inteira. 9 horas da manhã do outro dia, Cradley ainda estava de joelho. E ele orava, irmãos, ele chorava, ele clamava diante de Deus. Ele dizia: meu Deus, muda a minha vida, transforma a minha vida. Eu não quero mais essa vida desgraçada de pecado longe de Deus. Eu não quero mais, Senhor. Eu quero a tua bênção. Pouco depois ele adormeceu. À tardinha, quando acordou, ele sentia a alma leve, limpa, solta. Sentiu o farfalhar das asas dos anjos voando ao seu redor. Sentiu o perfume das macieiras em plena florada. Ele foi dar a notícia à sua mãe, dizendo: mamãe, meus pecados foram levados. A mãe abraçou o filho e disse: graças a Deus, a mudança foi feita. Imediatamente Cradley começou a falar do amor de Deus para outros. Se tornou um grande pregador. Pregava nas igrejas, em tavernas e bares, praça pública. E as suas últimas palavras foi que os ouvintes aceitassem a Jesus como Salvador. Abandonasse a vida de pecados, porque ele disse: o salário do pecado é a morte. Eu vivi tanto tempo morrendo e só encontrei paz, só encontrei vida em Jesus, porque nele há vida abundante, uma vida alegre, vida feliz, uma vida eterna. Ele convidou a todos para que entregasse a sua vida a Jesus. E então ele morreu. Mas isso só aconteceu, sabe quando? 25 anos depois. Amém, irmãos? E eu pergunto: o que é que faz um homem condenado à morte, desenganado pelos médicos, só 6 meses de vida, ainda viver mais um quarto de século, 25 longos anos? Sabe qual foi a diferença, queridos? Foi a troca do pecado, de uma vida dupla, de uma vida errada, por uma vida com Jesus, em busca de um Ebenezer. Tem alguém aqui nessa noite que teria coragem de dizer: eu quero que Jesus tome conta da minha vida. Eu quero tirar, Senhor, todos os preguinhos de Satanás da minha vida. Não sei se vocês conhecem essa história do preguinho de Satanás. Era um homem que trabalhava com ocultismo, bruxaria. Ele tinha um quarto cheio de feitiços e coisas do diabo, até o dia em que ele aceitou a Jesus como Salvador. Ele falou para o diabo: vai embora da minha casa e leva tudo que é teu. O diabo encostou um carroção na frente, carregou tudo, ficou só um preguinho na parede. O diabo perguntou: esse preguinho aí, posso deixá-lo? Ou quer que eu arranque também? Ele olhou e disse: um preguinho não vai me incomodar. Posso até ocupá-lo, pode deixá-lo aí, mas não volte mais. O diabo foi embora, mas à meia-noite voltou, com um feitiço enorme, e colocou ali no preguinho. Ele gritou para o inimigo: vai embora, não quero mais você aqui. Você não tem mais nada comigo. O diabo disse: calma aí, amigão. O preguinho é meu. Você permitiu deixá-lo ali, eu tenho o direito de colocar ali o que eu quiser. Então o indivíduo entendeu, irmão. Você não queria mais nada com o diabo, tinha que mandar embora até o quê? O preguinho também. Tem algum preguinho de Satanás na sua casa, na sala, na cozinha? Tem alguma garrafa de bebida alcoólica que alguns acham bonito,
bater em casa. Não faça isso, irmão. Chega alguém que não é crente na sua casa, olha, de canto de ouro, diz: opa, o irmão aqui também, hein? Também toma umas e outras escondidas aí, hein? Mau testemunho. Quantos crentes que tem jogo de baralho em casa. Essa apostila fala aí a origem do jogo de baralho. Um ateu, inimigo de Deus e da religião. Cada carta é um símbolo do cristianismo. Aquela carta, a dama é a mãe de Jesus, o rei é o diabo. O objetivo dele é que o indivíduo brinque de dizer que Jesus é filho de Maria e filho do diabo. Inclusive fala ali por que é usado na Umbanda, no Candomblé, no Espiritismo. E tem gente que tem esses preguinhos de Satanás na sua casa. Tira fora isso, irmão. Está você hoje disposto a entregar a sua vida a Jesus? Venha até aqui à frente enquanto roda aquele hino, como uma criança indefesa. Venha em busca de um Ebenezer na sua vida. Mas só venha aqueles que querem dizer: eu quero entregar a minha vida totalmente a Jesus. Não importa se você ainda não é batizado ou já é. Você quer um Ebenezer? Se você não quer, não venha aqui na frente. E se você quer buscar a Deus de todo o coração, venha. Estou orando por você.